Vamos lá, pessoal. Então, só para finalizar aí a nossa aula, e eu não vou falar espectrofluorímetro não, que ficou 20 minutos o espectrofotômetro, tá? Então, assim, agora começar as aplicações. Tá, tudo bem, você mostrou, eu entendi que ele absorve ele mostra a luz absorvida, quer dizer, transmitida pela tua amostra. Então, se a amostra absorver mais, transmite menos. Se a amostra absorver menos, transmite mais. E eu consigo estar variando a energia incidida na amostra. No caso, vamos pensar de cores, fica mais fácil vocês entenderem, tá? Então, eu consigo, pela luz branca, incidir da minha amostra e pela grade de difração, ou prisma, vou pensar assim, eu consigo estar separando aí os vários comprimentos de onda para incidirem na minha amostra, tá? E aí, mostra uma aplicação para mim, professor? Vamos lá, então. Bem, uma aplicação na área de biomateriais, ainda mais biomateriais poliméricos, é incorporação de compostos em polímeros, tá? Eu vou dar algumas aplicações do látex aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá. Aqui é o primeiro artigo do Folkman, que ele usou aí borracha de silicone para liberação prolongada de fármaco, tá? Então, o primeiro artigo 64, né? E aonde mostra isso. Então, sempre aí que é possível, eu tento citá-lo. É um dos artigos mais citados. Então, hoje os adesivos para as meninas não engravidarem, as mulheres, os salompas da vida, os sabiás aí, se o pai de vocês forem ver as aulas aí, talvez usaram o sabiá, era Johnson Johnson, são esses plásticos, adesivos que são utilizados para isso. Então hoje a gente tem isso graças aí ao pessoal aí do MIT e de Harvard. O professor Robert Langer, que eu vou falar aqui, até estava tentei um pós-doc lá, mas por fim não acabou dando certo. E eu tive aceito inicialmente com o professor Ali, que estava em Harvard, e agora ele está na Califórnia. E esse grupo lá, eles são experts. Então, várias empresas surgiram na parte de adesivo lá no MIT e em Harvard, via o Robert Langer. Aqui também, mostrando aí trabalhos, né, de materiais para liberação de droga, né? E aqui é um trabalho do Langer e do Folkman, que é polímeros para liberação sustentada de polímeros e outras macromoléculas numa Nature. Quem está fazendo biomateriais aí, metodologia sabe o poder de uma Nature, né? Aqui é um trabalho mais recente, mostrando também o quanto que a questão de usar polímeros para liberação sustentada. O primo trabalha com micelas, lipossomas para liberação, né? E aí vamos para a questão do látex. Ah, mas tudo bem, mas o que tem a ver látex, espectrofotômetro? Eu quero ver se você vai falar uma coisa interessante, professor. Eu sei que você gosta de falar, mas eu quero ver se você sabe mesmo. Então tá bom, vamos lá. Então aqui eu tenho um látex, então eu tenho um material puro, sem nada. Você vê que ele é flexível e etc. Chegaram a fazer materiais aí onde a gente estourou essas membranas em aulas passadas, né, antes da pandemia. Mas, se eu pegar esse material e incorporar algum fármaco ou uma molécula, eu pergunto, como que a gente pode saber se esse bendito a membrana está liberando ou não esse fármaco? No olhômetro? Você vai ficar no achismo? Ah, então, eu vou no achismo, né? Igual hidroxicloroquina, né? Então, você acha que tem que usar, então você tem que usar, né? Então, é isso daí. Aí, na hora que tá passando mal, aí você vai procurar ciência. Então, é o seguinte, o que acontece? Na questão da membrana ativa, então eu incorporei um composto específico e eu quero saber se realmente está liberando ou não. Como que eu faço? Existem várias possibilidades. A que é a mais simples, que é o que a gente mais usa, mas a gente tem espectrofluorímetro também, que eu ia passar nessa aula de hoje, mas já está estourando o tempo, não vou passar. E o HPLC, que é algo mais refinado, que também vou mostrar para vocês. Então eu incorporo essa membrana, coloco numa solução, a membrana está aqui, a membrana ativa, que eu tenho o fármaco na quantidade que eu quero. Imagino que eu coloquei 1 miligrama de fármaco nessa membrana. Como eu coloquei, isso não é o caso, também não é o escopo, porque essa aula está público também, não faz sentido eu explicar os detalhes. E aí eu coloco numa solução aquosa ou um fluido biológico, um tampão, e aí eu vou verificando quanto que essa membrana com fármaco ela está liberando. O que acontece? Pensando em difusão de FIC, que você já deve ter visto.
Quanto mais tempo a membrana com o fármaco estiver em contato com a solução, mais fármaco vai sair por difusão, certo? Mas o que acontece? Eu uso o espectrofotômetro e eu vou tirando a alíquota de tempos em tempos. Por exemplo, pego a membrana com fármaco, coloquei na solução. Tempo 1 minuto, tirei uma alíquota, coloco no equipamento, meço a absorvância. 5, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 3 dias e assim por diante. E o que vai acontecer? Eu espero que ao passar do tempo, o fármaco saia na minha solução. E se ele está saindo na minha solução, eu vou ter o fármaco aqui solúvel. E se eu for tirando a alíquota de tempos em tempos, o que vai acontecer? Eu vou estar vendo que ela está ficando mais concentrado. Se está ficando mais concentrado, o meu adesivo, minha membrana está liberando. Então, se eu for aplicar isso em vivo na pele, eu vou ter uma permeação desse composto ao longo do tempo. Ah, professor, mentira, mostra para mim. Tá. Então, antes de tudo isso, eu pego um fármaco específico, que é o metronidazol, é um antibiótico. Eu tenho aí 2 artigos com ele e vou mostrar uns papers sobre tal. Então, o que você pode fazer com ele? Eu posso pegar o fármaco sozinho, diluir em solução aquosa e fazer várias concentrações. Por exemplo, concentrações 1, 2, 5, 10, 15, 20, e eu vejo quanto que essa concentração ela vai dar de absorvância. Então, aqui é um espectro do metronidazol, ele absorve em torno de próximo de 330. E o que acontece? Quanto mais concentrado, maior esse pico. E aqui eu fiz uma curva de calibração para saber quanto que é cada concentração em função da absorvância. Então, por exemplo, essa concentração que é para cima de 30, até absorvância de 1,8, tá? Enquanto essa aqui em torno de 5, 0,3, mais ou menos, ok? E aí vem, tá, então agora eu coloquei essa membrana numa solução, um fármaco, né, numa solução aquosa, né, não sei se foi aquosa, se foi tampão, é aquosa. E o que a gente observa? Que início, já liberou um pouquinho, 15 minutos, 30, 1 hora, 2 horas, 20 horas, assim por diante. E que você pode ver que ao passar do tempo, esse pico aqui em 330, que é do fármaco, ele está o quê? Aumentando. Então, essa banda aqui é a banda relacionada ao fármaco. Então, quer dizer que o adesivo que você propôs, ele está liberando. E aí você consegue fazer uma curva típica dessa, de cinética de liberação. Absorvância em função do tempo. E aquela curva de calibração que eu mostrei para vocês, a gente pode mudar a absorvância para concentração, tá? Então, eu estou mostrando o espectrofotômetro como uma técnica para eu mensurar a liberação gradativa de um composto em um material polimérico. Estou dizendo no látex? Pô, eu trabalho com látex, estou mostrando aqui que é mais fácil de explicar. Mas isso é feito com pectina, a gente tem alunos do grupo que trabalham com pectina, com o PLA, que é o ácido polilático, a gente tem gente também no grupo que trabalha com PLA, com PCL, eu tenho um aluno que eu oriento aí, que também trabalha com PCL, a gente tem aí, via a doação do professor Álvaro Alencar, lá da Universidade, da Unifei, de Itajubá. Então, aqui mostra toda essa questão da cinética de liberação. E agora eu vou mostrar umas aplicações bem rápidas, para também não ficar maçante. Ok, membrana de látex como carreador. Então, olha que interessante, a partir disso daí a gente começou, né? Na época do doutorado, então, só para lembrar, eu fiz minha graduação entre 99 e 2002 na Unesp Rio Claro, sou bacharel em Física, e aí o meu mestrado eu fiz entre 2003 e 2005 na USP Ribeirão Preto, em Física Médica, trabalhando com látex. Desde 2003 eu trabalho com látex, na parte como membrana, liberação e etc. Entre 2005 e 2009 eu fiz meu doutorado. E nesse período entre 2005 e 2009, na época eu estava na USP ainda, juntamente com a professora Angela Kinoshita e o professor Greff, e a Cibele Hereno, a Cecília, que foi uma aluna de C, bem efetiva nesse período, eu agradeço bastante todo o suporte que ela deu também nessa temática, né? E ela, nem sei onde ela está agora, acho que ela estava em Campinas, tal, etc. E o que aconteceu? A gente publicou esse primeiro artigo. Nesse primeiro artigo, a gente incorporou um composto no látex e quis ver se ele estava liberando ao longo do tempo. E esse composto foi a BSA, que é a bobina de soro bovina. E foi interessante que o primeiro trabalho que a gente fez para ver se o látex liberava, a gente colocou corante. Eu tenho alunos do PIBIC ensino médio, né, que eu oriento lá na região de Campinas e Hortolândia,
E esses alunos, né, a Camille, a Júlia, que foram começaram com isso, a gente começou, eu fiz uma continuação desses testes preliminares que eu fiz em 2007, 2006. Elas incorporaram corante de azul de metileno, a gente avaliou ao longo do tempo o quanto estava liberando. E como aqui escola pública não tem, né? A Priscila Fernandes é uma escola estadual lá. Não tem espectrofotômetro, então o que eu pedi para eles fazerem? Fazer visual. Ó, vamos lá, incorpora o azul de metileno ou corante qualquer aí e vamos tirar fotos de tempos em tempos. Dia 1, o professor ficou azul clarinho. Dia 2, ficou mais escuro. 3, bem escuro. 4, muito escuro. 5. Então dá para você ver só visualmente a tua membrana agindo como sistema de liberação, tá? Então aqui foi um trabalho bem legal. O foco era ter usado a BMP, que é uma proteína para reparo ósseo, né, para crescimento ósseo, mas ela é caríssima, então a gente acabou usando a BSA. É o trabalho mais citado aí que a gente tem no grupo, está com umas 100 citações. E depois disso a gente começou a brincar, tá? Em Ribeirão Preto ainda a gente trabalhou com metronidazol e depois eu comecei a abrir o leque para todos os tipos de fármacos possíveis. Então aqui a gente usa o diclofenaco, citoprofeno e de potássio e sódio, citoprofeno como anti-inflamatórios e esses 3 aqui como antibiótico. Esses 3 anti-inflamatórios aqui, o foco dele é desenvolver uma membrana a competir com as alternativas que a gente tem no mercado. Então a gente tem os salompas, a gente tem o Voltarol, que é um adesivo que você coloca em loco para liberação localizada. Os salompas já usaram, tem o salompas hot, o sabiá aí pro pai, tios, avós de vocês aí. E aqui a gente começou a incorporar alguns compostos. Então aqui tem o diclofenaco de sódio, onde a gente incorporou no látex, a gente fez um estudo para a gente ver como que foi a liberação ao longo do tempo. Então a gente pode ver que a gente fez uma liberação de 0 até 240 horas, isso dá 10 dias. E o que a gente pode ver? Presta atenção, que a liberação mesmo ocorre até aqui, sei lá, 74 horas, se eu não me engano. Porque depois disso, meio que estabilizou, não está liberando mais. Tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que 24, 48, 32, que 3 dias eu posso usar esse adesivo e depois disso tem que trocar o adesivo. Tá? Então, aqui é o diclofenaco de sódio. É um trabalho da Patrícia Yellow, uma das minhas primeiras alunas de C, juntamente com a Carol Manzano, e o Bruno não está aqui, o Bruno Drago, que foi meu primeiro aluno de mestrado. Tá? Ele está aí agora em São José dos Campos como engenheiro de segurança do trabalho. Tá? Ele fez o mestrado e está nessa parte da engenharia de segurança do trabalho. Ele fez especialização, né, na Poli e está nessa área. Aqui eu tenho um outro trabalho que é do Paulinho. O Paulinho está terminando o doutorado em biotecnologia na UFSCar, sendo orientado pelo Daniel Corrêa. A gente tem uma parceria que começou recentemente e ele trabalhou com diclofenaco de potássio. Tá? Então foi feita toda a cinética de liberação. O Natan trabalhou no artigo, a gente conseguiu publicar. E aqui eu acho que ele libera 260 horas, tá vendo? Trocou o composto, a matriz é a mesma, mas a interação do composto com o látex é diferente. Então a gente tem aqui uma liberação de 216 horas. É claro que aí também a indústria farmacêutica ela também não quer isso, né? Porque se você tem um composto lá que você coloca o adesivo e dura 10 dias, ela não quer. Ela quer que tipo, você troca o adesivo a cada 3, 4 dias ou todo dia, né? Mas aí eu acho que aí vai de aplicação para aplicação. Aqui o cetoprofeno, tá? Aqui é um trabalho que foi do Zé Luiz, fez um mestrado lá em Assis. Ele foi meu primeiro aluno de mestrado de Assis, lá da Biociências. A gente colocou o citoprofeno. Nesse trabalho aqui tem que fazer um elogio para o Felipe. O Felipe aí foi sensacional para tocar esse projeto de outro suporte pro Zé Luiz, tá? E a gente incorporou o citoprofeno, a gente teve aí uma liberação aí de 60% do material do fármaco incorporado no látex, a gente conseguiu. Lembrando que esses 3 é para parte de dor, anti-inflamatório. Então, a ideia é ser um possível adesivo para competir no mercado com os já existentes. E, por fim, a gente entra na questão dos antibióticos, tá? Por que antibiótico? Porque quando você tem ferida, você tem uma proliferação de micro-organismos lá. Então, a ideia é colocar o adesivo e liberação em loco desses antibióticos para minimizar o efeito colateral. Então, aqui a ciprofloxacina, então a gente vê aí toda a cinética de liberação por 170 horas, a gente vê que tem aí uma liberação
prolongada. Depois disso começa a estabilizar. E aqui eu mostro o látex sozinho e o fármaco sozinho e ele incorporado com a membrana com o fármaco. Então, você vê aqui os grânulos dos fármacos na superfície. Aqui a resistência mecânica, então, quando eu passo para vocês, procura na literatura trabalhos que mostram a resistência mecânica no látex. Pô, só entrar no meu látex tem um monte de artigo lá que vocês podem comparar. E aqui, ó, a deformação específica que eu pedi para você, que eu falei para vocês, tá vendo, ó, milímetro por milímetro. O que acontece? Quando você fala que dá 6, 2 aqui, quer dizer que comparado com o tamanho da amostra, deformou o quê? 2 vezes, 200%, assim por diante, tá? Mas aqui não é o foco da aula. Extratos vegetais, a gente também incorpora extratos vegetais, então barbatimão, que é muito comum aí no Cerrado, guaçatonga, que é caseária, vira professor André, erva baleira também via professor André, e a próprios via professor Gastaldi e professor Cristiano da Unesp Botucatu. E foi legal que esse trabalho que tirou 2 artigos muito bons, estão sendo citados, tá? Foi uma colaboração bem efetiva que eu estou bem contente aí. O professor Cristiano ele entra na parte aí da produtos naturais e a gente se vira na parte de desenvolvimento, tá? Aqui é o primeiro artigo onde a gente incorporou o barbatimão. Então, a gente teve a liberação desse barbatimão na membrana de látex. Foi o primeiro trabalho. Eu tive bem ressalvas em trabalhar com produtos naturais, porque físicos e uma parte de químico, que é tudo puro, lindo, maravilhoso, e a gente não gosta de algo que não seja puro, tá? Então, eu tinha meio receio de trabalhar com extrato, que tem um monte de coisa lá no meio, né? Mas a questão é que quando você trabalha com extrato, ele é eficaz, você tem um custo baixo, então não precisa purificar. Aqui é outro trabalho com o extrato, a parte da folha, né, que é o Bovaton, via colaboração com a professora Catarina, lá na Unesp Assis. Temos uma patente de látex com barbatimão, a parte clínica, né? Então a gente aplicou essa membrana de látex com barbatimão para tratamento de úlceras cutâneas em Assis, graças ao excelente trabalho da Rosângela, professora da FEMA, ela é enfermeira, então toda a repercussão que a gente tem hoje em dia é graças a esse trabalho, tá? Sou bem grato e espero aí que a gente possa ter parcerias aí. Aqui outros trabalhos com outros extratos, a caseária, outro trabalho do Felipe, outro trabalho com o Alberto Treco, que foi um dos meus primeiros TCCs, eram de TCC. Aqui também foi um trabalho da caseária, que é um extrato com associação com a ciprofloxacina, então você vê aí toda a questão da cinética de liberação. Aqui outro trabalho também com a caseária, tá? Gerou bastante trabalho com a caseária, trabalho em colaboração com o professor André. Ok, repetiu esse slide. Repetiu esses slides. E... tô voltando, por isso, desculpa, pessoal. Tá. E aí depois a gente vem com peptídeos, e a gente incorporou vários peptídeos, tá? Então vou passar só os dois que a gente tem artigos publicados, ocitocina e desmotripsina. A ocitocina, ela tem várias aplicações, ela até é chamada de hormônio do amor, etc., do prazer que seja, sei lá. E uma das aplicações interessantes dela é que ela estimula a liberação, não a produção, tá? Do leite materno. Então tem mamães aí que usam aqueles sprays nasais com ocitocina para estimular a liberação. Então você tem um leite formado, mas não tem a liberação. Então você estimula a ocitocina. Então a ideia foi incorporar a ocitocina aí via colaboração aí com o pessoal da química. E aí nessa incorporação, a ideia, desculpa as mamães, é aplicar isso em vacas e cabras, porque eu vou falar uma nojeira para vocês. Tem casos que tem inflamação nas tetinhas da vaca e a pessoa vai tirando o leite com pulso do mesmo jeito, tá? É que depois aí é pasteurizado, né, a alta temperatura e mata o que tem lá. Então a ideia foi desenvolver isso para você acoplar, aplicar nas vacas e nas cabras para ter a liberação desse leite. Aqui são uns testes que foram realizados, não vem ao caso. Tá? Aqui mostrar aqui um teste com hemácias de sangue para ver se é tóxico ou não. Aqui outro trabalho bem legal, né? Os dois trabalhos são do Natan, foi meu aluno de mestrado e doutorado. Agora, a FAPESP não aprovou a pós-doc dele, né? Um absurdo, né? Mas aí ele conseguiu uma bolsa nos Estados Unidos, então é mais uma mente pensante aí que está indo para o exterior, né? Com 27, 28 artigos. Então também é complicado também trabalhar com a ciência no Brasil, mas enfim.
Aqui incorporou a desmopicina. A desmopicina é um hormônio e tem várias aplicações. Uma delas é para tratamento da enurese noturna, que é relacionado ao quê? A criança que faz xixi na cama. Tá? Então, aí, uma das causas é a deficiência desse hormônio. Então, a gente aplicou esse hormônio para que tenha a liberação da desmopicina em contato com um adesivo, para que possa estar, sendo um tratamento para a criança não fazer xixi na cama, tá? Mas a enurese noturna, ela afeta em torno de 20% das crianças até 5 anos, tá? Então, aqui umas aplicações. E aí vem um ponto importante, tá? E como eu consigo controlar essa taxa de liberação? Eu consigo controlar o quê? Modificando a superfície do material. Então, aqui é um trabalho bem legal, que foi também na época do meu mestrado, do doutorado, desculpa, com o Greff, com a Ângela, e etc. E com o Chu, que é o professor da USP São Carlos, que foi meu orientador supervisor de pós-doc, onde também deu todas essas dicas para dar um upgrade de alguns trabalhos que estavam parados. E aí, no caso, o que aconteceu? A gente desenvolveu membranas com poros. O que acontece? Quanto mais poros você tem na membrana, mais fácil o fármaco que está lá dentro sai. Então, o que acontece? Essa membrana aqui de menos 100 graus Celsius, que foram membranas preparadas nessa temperatura, a gente espera que o quê? Que libere mais que a membrana que não tenha poros. Então, foi isso que aconteceu. Então, com modificações simples, a gente pode ter liberações sustentadas aí para várias pessoas. Porque, às vezes, uma pessoa idosa ela precisa de uma liberação rápida. Já uma pessoa mais jovem pode ser uma liberação mais lenta. Para ter um controle maior, porque a gente vê que não teve um controle aqui do tamanho dos poros. A gente, com colaboração com o pessoal da USP São Carlos, via o Marcos Roberto e o Kleber Mendonça, a gente desenvolveu, foi uma aluna de C, a Letícia, que ela fez um trabalho bem legal, mas na hora de escrever é outros 500. Né? Aí a gente conseguiu variar o tamanho de poros e a partir aí da questão do tamanho de poros a gente conseguiu ter várias taxas de liberação. E aí a gente conseguiu publicar esse trabalho, uma revista muito boa, foi um Impact 6 alguma coisa, aonde a gente conseguiu fazer uma avaliação da cinética de liberação dessas membranas feitas com laser de femtosegundo. Ou seja, as membranas que têm mais poros, o que é mais lógico, liberou mais que as que têm menos poros. Aqui também foi feito poros via colaboração com o pessoal da Química também, onde o meu aluno de doutorado, o Matheus, e na época do mestrado que ele estava fazendo, a gente conseguiu fazer poros nas membranas via liofilizador, e a partir disso a gente teve aí cinéticas de liberações distintas, algo que é esperado, mas foi uma técnica interessante. E aí a partir dessa técnica gerou 2 patentes, né? Então tem aí 2 patentes onde a gente conseguiu modificar a superfície desse material. Bem, então eu acho que seria isso que eu iria falar. No fim, eu acabei de relatar para vocês que o espectrofotômetro ele é uma técnica na área de biomateriais muito utilizada e que no caso aqui eu mostrei uma aplicação onde o espectrofotômetro ele é utilizado para mensurar a taxa de liberação de compostos que você coloca na tua membrana, adesivo, no teu polímero. Ou mesmo, pensando em partículas poliméricas, você também carrega o teu composto com algum composto de interesse e você tem que acompanhar a liberação ao longo do tempo, tá? Então, basicamente é isso e a gente finaliza aí a parte 3 da aula, tá? Boa semana para vocês aí. Estou indo para Araraquara já, porque eu consegui pegar uns pisos quebrados, a gente vai fazer teste de flexão. A gente vai quebrar pisos, eu vou colocar um piso em cima do outro, eu vou perguntar o que vai acontecer. Essa vai ser a aula aí que eu vou quebrar tanto para essa semana, para a semana que vem, tá? Um abraço para vocês, boa semana. E é isso aí, finish.